palco é seu. Obrigada, Joseli. Eu acho que eu já espero que estejam me escutando adequadamente. É muito bom estar aqui e falar de integridade científica. Eu adotei isso como uma missão na minha vida, de veicular a importância que é não só a integridade científica, mas as boas práticas. E esta ocasião é, então, ímpar para poder justamente a gente conversar sobre esse assunto. O primeiro aqui é só apenas meus endereços de contato para caso alguém queira entrar em contato depois. Então, a primeira colocação aqui é o que é essa integridade científica. É um nome muito sofisticado aqui, mas traduzindo, eu acho que o melhor conceito que a gente tem hoje em dia, por Falkenburg, publicado muito recentemente, é a ideia de um conceito guarda-chuva, que captura toda uma coleção de qualidades que não só o pesquisador, mas as instituições de pesquisa também devem possuir, para garantir que o produto da ciência seja válido, seja confiável e produza um conhecimento que pode ser usado depois, que seja socialmente desejável e com uma posição correta dentro da sociedade, dentro da comunidade, e com o uso das melhores práticas e da melhor forma possível. Então, na verdade, o que eu vou colocar aqui é uma visão mais estratégica, e a Eliane depois vai falar como é que é isso em real life, né? E no dia a dia, quebrando a cabeça para fazer essas coisas realmente acontecerem, né? Tem aqui endereços nesses slides de entidades que já lidam com isso há muitos anos, principalmente o Escritório de Integridade Científica americano, mas também toda a comunidade europeia, para citar alguns exemplos. E, na verdade, a integridade científica está falando e está baseada naquilo que a gente chama de pilares, né, de valores, de conceitos, ou até na Europa eles chamam de virtudes, né? Então, as virtudes da honestidade, da confiabilidade, da objetividade, parece um monte de coisa muito óbvia, né? Mas, na verdade, não é. E, na verdade, para que a gente consiga cumprir com estes valores e desempenhá-los adequadamente, a gente precisa de guias, porque errar é humano, esquecer é humano, se enganar é humano, e o dia a dia mostra o quanto a gente precisa controlar e regulamentar tudo que a gente está fazendo para não se perder no meio do caminho. E isto, na verdade, é o fio condutor para alcançar essa integridade científica e garantir a reprodutibilidade daquilo que a gente está fazendo. Então, a conduta responsável passa por esse fio condutor, porque a perda da integridade científica tem como consequências muito importantes a perda, a corrupção da informação científica, a perda da confiança do público em geral, que a gente viu acontecer aqui no Brasil de novo, no último ano e meio, né? A perda de fontes de financiamento, da confiança dos colegas da comunidade, né? E mais ao ponto da nossa conversa de hoje, as falhas na cadeia de pesquisa e desenvolvimento para os novos produtos. Então, à medida que a ciência torna-se mais complexa e multifacetada, um programa organizado de governança ou de compliance, né, e a definição de todas as diretrizes que a gente precisa para trabalhar se tornam cada vez mais importantes, né? E são importantes não só para o pesquisador, mas também para o empreendedor que quer empreender com inovação. E, afinal das contas, então, o que são essas boas práticas das quais a gente tanto fala, né? Nada mais são do que um sistema de qualidade.
Então, além da sustentabilidade, da política corporativa, do manual de qualidade, a gente tem também as boas práticas de laboratório, depois as boas práticas clínicas e também as boas práticas de manufatura ou de fabricação, porque elas que garantem a rastreabilidade de tudo aquilo que foi feito, e como a Eliane vai pontuar muito detalhadamente, é aí que mora o perigo, né? O famoso Vale da Morte, o indivíduo está passando ali na ponte, e ups, né? Se não se cuidar, ele despenca lá embaixo no abismo. Então, as boas práticas começam com coisas tão simples como lavar as mãos antes e após a jornada, não comer dentro do laboratório, coisas desse tipo. Parece piada, mas é uma das coisas mais difíceis de se ensinar para os indivíduos trabalhando em laboratórios de pesquisa e laboratórios clínicos, né? E começa aí. Então, é um estado de espírito. Trabalhar com boas práticas e com conduta responsável é um estado de espírito. Os próximos poucos slides, não precisa olhar o detalhe, é só para mostrar que uma guia, uma orientação para boas práticas tem inúmeros detalhes. E aí a gente olha essas páginas e páginas e páginas de perguntas e coisas que têm que ser garantidas, e, não quero fazer nada disso. Não, precisa fazer, porque isto passa a ser uma rotina, passa a ser incorporado no dia a dia e passa a ser, fazer parte daquela produção, daquele produto, daquela ciência, e que vai ajudar muito, muito, muito lá na frente, quando se chegar na parte do desenvolvimento e da passagem para a indústria. Mas alguns pontos são importantes. Então, registros, documentação, né? Toda a rastreabilidade para que se possa voltar lá atrás e dizer, no dia tal eu fiz isso, eu mudei isso, eu usei aquilo, usei esse equipamento, usei tal reagente, usei tal água. São centenas e centenas e centenas de detalhes que precisam ser documentados e registrados para que se possa reproduzir aquilo tudo que foi feito, o que é absolutamente essencial na hora que a gente vai para o lado da indústria. Além disso, né, que a gente já falou de limpeza, de planos de estudo, dos registros do desenho experimental, de tudo que foi feito, como é que a gente conseguiu aquele resultado? Foi um dia que o aluno acordou de bom humor e pipetou mais bonitinha a célula? O que aconteceu, né? Então, a gente precisa desses registros todos, feitos da forma mais cuidadosa possível, né? Para que a gente chegue no fim e tenha a garantia de qualidade. E a garantia de qualidade é o primeiro passo para a obtenção da harmonização, que será discutida a seguir. E outras questões que nunca estavam muito no radar do pesquisador, mas que ficam cada vez mais importantes, que é a gestão de dados. Gestão de dados hoje é um assunto absolutamente essencial, né? E as pessoas não sabem lidar com dados, não sabem guardar os dados, esquecem que dados podem ser manipulados, alterados, esquecidos, perdidos, roubados, todas as possibilidades. E no mundo de Big Data, de inteligência artificial, de dados em grandes quantidades, a gestão de dados fica cada vez mais importante. Tá? Até a piadinha que eu achei no computador, achei bem útil aqui. O sistema de computadores do hospital tem um vírus. Irônico, não? Muito bom. Eu estou falando de boas práticas de pesquisa que, por sua vez, gerarão ou serão usadas nas boas práticas de manufatura, porque em algum momento terá que ser testado aquele produto.
porque aí a gente vai para a próxima etapa, que são as boas práticas clínicas. Então, sem a validação daquele produto, da verificação se ele funciona, se ele não funciona, o quanto ele funciona, em quem ele funciona, quando que ele não funciona, em que dosagem ele funciona e assim por diante, não se pode utilizar aquele produto comercialmente. Então, a palavra-chave aqui é a rastreabilidade. De novo, boas práticas e rastreabilidade são conceitos que não podem ser separados de jeito nenhum. Tá? E isto, então, viabiliza a obtenção da propriedade intelectual do patenteamento, que é absolutamente necessário para a sustentabilidade da indústria. Aqui apenas um pequeno lembrete, né? O mundo inteiro está ligado, né? Não é uma coisa que nasceu ontem. Eu acredito que aqui no Brasil nós estamos bastante atrasados, né, nesses aspectos. Muitos países que já estão lá na frente, isso já está completamente incorporado, não passa pela cabeça de ninguém trabalhar de alguma forma que não seja dessa que eu vou falar para você. E a diversidade da informação, a distribuição justa desta informação também entrou na pauta internacional. Então, só para citar um exemplo de alguma coisa que a gente nunca fez no Brasil, a pré-publicação do protocolo de ensaio. Né? Então, são coisas que serão exigidas daqui para frente e a gente vai precisar se adequar.